Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores, aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2022, lição de adultos. Hoje estudaremos a lição de número 12, dia 18 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Procure entender, saber, conhecer a história da Escola Bíblica Dominical. Não é? O início foi com Robert Reis, mas no Brasil foi com Sarah Collen, esqueci o nome, Sarah Punto, esqueci o nome esqueci, não, fugiu da mente aqui, o nome dos fundadores. A mulher era Sarah, missionária, e o marido parece que, esqueci, tava o nome, eu falei o do Robert Reis, e esqueci do fundador da Escola Bíblica Dominical aqui. Mas Sarah Kelly e o seu esposo, o missionário, que eu esqueci o nome aqui agora, Robert, não sei se era Robert com uma coisa, Punto, um negócio assim. Mas Sarah Kelly e Robert foram os fundadores da Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. E a Escola Bíblica Dominical realmente cresceu e é uma bênção hoje. É uma bênção. É a maior agência de ensino da igreja. A maior agência de ensino da igreja não é o seminário teológico. A maior agência de ensino da igreja, embora o seminário teológico é extremamente relevante e importante, a maior agência de ensino da igreja é a Escola Bíblica Dominical. Então, que Deus abençoe a sua vida, você que é nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, na Escola Bíblica Dominical. As aulas de lições bíblicas de escola dominical, se não me falha a memória, de 2018 para cá, são gratuitas, um presente da Academia de Pregadores para todo o Brasil, para todo mundo, e nós glorificamos a Deus pela sua vida que tem nos dado essa audiência. É um privilégio para nós ter você conosco, e você pode se matricular também, se não pode se matricular nas plataformas digitais da Academia de Pregadores, não é? Participar mesmo, se matricular, você paga um valor muito tranquilo para ter um acesso a um conteúdo fenomenal. Curso médio em teologia, o curso avançado em teologia, não é? O curso avançado, você não tem acesso a ele como aluno da plataforma, é um curso que você compra à parte, mas por um valor maravilhoso, que é coisa de Deus para abençoar a sua vida. Feito esse merchan aqui, Academia de Pregadores, vamos à nossa aula, a sutileza da espiritualidade holística. Eu sei que esse nome, holístico, é um nome assim meio diferente, não é o nome do cotidiano, mas tem ideia. O que é o estudo holístico? É o estudo que estuda qualquer coisa como um todo. Estuda como um todo. Então, a espiritualidade holística, ela vai tratar de uma espiritualidade que, nós vamos ver isso direitinho aqui agora há pouco, mas vai tratar de uma espiritualidade que envolve tudo. Céu, terra, natureza, ar, vento, tempestade, que envolve tudo. A espiritualidade holística é, na verdade, uma artimanha demoníaca antiga com uma roupagem nova. Esse nome holístico é uma roupagem nova. Sobretudo, a espiritualidade holística está alicerçada no panteísmo, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Ok? Já a gente trata disso aqui. Texto áureo, João capítulo 14, evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que esse é o texto áureo desta lição, quando nós vamos tratar sobre a sutileza da espiritualidade holística? Porque a espiritualidade holística diz o seguinte, que Deus é tudo e tudo é Deus. Se Deus é tudo e tudo é Deus, se é panteísmo, está disseminado em tudo, a gente não precisa de Cristo para chegar até Deus. E, na verdade, nós sabemos, é bíblico, teológico, que não há outro caminho a não ser Cristo. E é interessante o texto, eu citei isso aqui numa outra aula, já esse trimestre, o texto diz, ninguém vem. Jesus diz, ninguém vem. Ele não diz, ninguém vai, porque se fosse vai, ele também teria que ir. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai.
Ou seja, ele está perto do Pai. Então ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo é o caminho. Só ele e mais ninguém. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Meus queridos, nós precisamos compreender que tudo... Aliás, antes de precisamos compreender que tudo, nós precisamos aprender realmente que Cristo é o nosso modelo de humanidade. Jesus é o nosso modelo. O Deus que se encarnou e viveu como um homem plenamente. Eu, quando leciono Cristologia, eu nunca gosto de usar aquela frase que dá um nozinho na mente da pessoa. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. É um trocadilho. 100% homem, 100% Deus. A gente sabe que está falando que ele foi homem de forma plena, sendo Deus de forma plena. Mas fica, foi 100% homem, 100% Deus. Então ele foi 200%? Mas 100%? Mas eu não gosto de usar esse termo. Questões, aí vem as questões pedagógicas. A formação em pedagogia ajuda a gente nisso, né? Então, eu gosto de usar a seguinte frase: Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Pronto. Deus que se encarnou, esvaziou-se a si mesmo e viveu a plenitude da humanidade. Quando nós entendemos que Jesus, enquanto encarnado, viveu só como homem, nós compreendemos que a vida de Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo em tudo, em tudo, em todas as coisas. Jesus é o nosso modelo. Se ele é o nosso modelo, tudo na nossa vida tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro da nossa vida porque ele é o nosso modelo. E eu vou repetir algo que eu já disse em outras aulas aqui na Academia de Pregadores, isso não é só para crente. A Bíblia não nos ensina uma vida cristã só para crente, só para ir para o céu. Não, a Bíblia, eu falo, não é coisa de crente, é coisa de gente. Porque é a revelação de Deus para seres humanos, através de Cristo, sob a ação do Espírito Santo. Então, a Bíblia é coisa de gente e não só coisa de crente. Então, nós precisamos compreender, assim, agora sim, nós precisamos compreender que tudo na nossa vida tem que ser cristocêntrico. Então, a espiritualidade verdadeira está centrada em Cristo, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Palavra-chave: espiritualidade. O que é a espiritualidade? É o conjunto de normas e princípios que rege a conduta do indivíduo em relação ao sagrado, ao divino. Toda religião tem sua espiritualidade. Você acha que o budismo tem uma espiritualidade? Tem. O islamismo tem uma espiritualidade? Claro. O espiritismo tem uma espiritualidade? Claro. Espiritualidade é o conjunto de princípios e práticas que regem a conduta, a relação do indivíduo no que se refere ao sagrado, aquilo que ele acredita como Deus. No nosso caso, nós vamos sempre tratar espiritualidade cristã. Por que espiritualidade cristã? Porque a nossa espiritualidade está centrada em Cristo. Cristo é o centro da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa humanidade, na verdade, de tudo o que nós temos. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, versículos 4 ao 6. Mas vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber sobre o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós já falamos aqui, me parece que na lição de jovens desse trimestre, nós gravamos também e falamos que como conhecer o caminho. Tomé fala, Senhor, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus diz: eu sou o caminho. Então, como conhecer o caminho? Conhecendo a Cristo. Se Jesus é o caminho e eu quero conhecer o caminho, eu preciso conhecer a Cristo.
E como eu conheço a Cristo? Me relacionando com Ele, abrindo meu coração para o relacionamento. Simples, Tomé. Você quer conhecer o caminho? Conheça a Cristo. A oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus fala sobre isso. Que eles conheçam a mim, que eles conheçam ao Pai, mas conheçam ao Filho também como o Salvador. Comentários da nossa lição. Primeiro ponto, fenômeno religioso. A busca do sagrado. O ser humano, gente, foi criado para estar em relação com a divindade. Isso foi algo que Deus criou. Esta é uma grande prova que o ser humano é um ser espiritual. A busca do sagrado é uma necessidade humana. É uma necessidade. Existe em nós essa necessidade. E sabe o que eu acho interessante no nosso contato com o sagrado? Porque nós temos autenticidade. Eu falo que o sujeito, ele é muito autêntico quando está vivendo a sua espiritualidade. Nós precisamos ser assim. Eu sou cristão mesmo. Eu sou católico, o cara é católico. Você é católico? Então tá, então seja católico de verdade. Eu sou budista, então seja budista de verdade. Sou muçulmano, então seja muçulmano de verdade. Vai ser homem-bomba? Não, homem-bomba é dissidência xiita. É um pessoalzinho meio radical, um pessoalzinho mais nervoso, entendeu? É o pessoal... os xiitas são os santarrões que tem no nosso meio. Não tem os crentes no nosso meio? Tem os crentes xiitas entre nós, gente. Eles só não amarram bomba no corpo porque eles não têm coragem que os xiitas têm. Mas tem uns xiitas entre nós. Não pode isso. Olha, irmã, você passou um esmalte mais escuro na unha? Que absurdo, absurdo. Nossa, Jesus, meu Deus, está indo para o inferno. A língua daquele tamanho não leva para o inferno, não. Tem uns crentes xiitas no nosso meio. Não amarra bomba no corpo porque não tem coragem. Os xiitas, pelo menos, ela tem coragem. Mas, enfim, não estou ovacionando aqui também o terrorismo, não. Mas nós precisamos ser autênticos na declaração da nossa fé. E essa busca pelo sagrado é realmente... Se você analisar, tem alguns livros, como O que será dos que nunca ouviram, O Fator Melquisedeque, O Tótem da Paz, que fala dessa busca do ser humano, entendeu? O ser humano está sempre buscando o sagrado, buscando o contato com o sagrado. Segundo parágrafo, Deus e os deuses. Deus e os deuses. Então, o nosso comentarista diz que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, é uma verdade inconteste e um fenômeno presente em todas as culturas. É um fenômeno presente em todas as culturas. Ele vai dizer também que, contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, algumas pessoas adoram deuses falsos, porque há uma ansiedade, há uma lacuna na vida das pessoas. Há nos nossos dias, irmãos, uma sede de Deus na vida das pessoas. E nós precisamos entender que nós temos a palavra que preenche esse vazio. Nós temos. E aí entra a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade espiritual, uma responsabilidade social, é uma responsabilidade com a nossa própria consciência, é uma responsabilidade porque nós entendemos que fomos salvos, remidos e resgatados por Jesus, e hoje nós podemos realmente promover isso na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, no primeiro ponto, nós tratamos aqui sobre esse fenômeno religioso. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. É impossível ter uma espiritualidade que não é expressa. A espiritualidade, para que a gente entenda, fulano tem uma espiritualidade, ele tem que expressar. Então, como vimos, o ser humano é religioso por natureza e tem necessidade de expressar a sua espiritualidade. Essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. E sem o conhecimento do verdadeiro Deus, um Deus falso é adorado. E nós conhecemos o Deus verdadeiro. Puxa vida, eu penso o seguinte, puxa vida, se eu conheço o Deus verdadeiro, eu conheço o caminho certo, eu estou vendo um camarada sofrendo, fazendo um trem errado, eu posso ajudá-lo, eu vou chegar e vou oferecer ajuda. Rapaz, eu estou vendo que você tem sede de Deus na sua vida. Eu tenho um Deus para te apresentar que é o Deus verdadeiro. Então, nós precisamos ter esta iniciativa missiológica. E hoje, infelizmente, o misticismo oriental, porque o oriental também, ele é muito incisivo naquilo que ele crê. E quando ele crê num trem, meu filho, ele vai, realmente quer viver aquilo que ele crê. Então, o nosso comentarista nos diz aqui, é o segundo momento nesse trimestre que eu vou fazer isso, que eu vou ler um texto inteiro do nosso comentarista. Eu fiz isso em uma das aulas e vou fazer novamente aqui, porque eu gostei muito da forma como o pastor José Gonçalves se posicionou. Eu sempre falo que o professor não pode ler o texto todo da lição em aula, mas esses dois textos me permitem, por essa segunda e última vez no trimestre, fazer isso. O pastor José Gonçalves fala do misticismo oriental e ele diz assim: nas 2 últimas décadas, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Na verdade, os orientais têm invadido o mundo, né? Você pegar aí as questões da economia, está acontecendo também. Está acontecendo, né?
em diversas outras questões, as questões ideológicas, isso está acontecendo. Então, a espiritualidade oriental, ela realmente ela assumiu um lugar preponderante entre diversas comunidades, diversas civilizações. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Eu acho interessante que as pessoas têm dificuldade de lidar com o cristianismo, às vezes em alguns ambientes, pela dificuldade de se humilharem e de falar, não, eu dependo de Jesus, eu me lanço em Cristo e acabou. Porque isso é o cristianismo. Existe uma arrogância nas pessoas. E aqui a gente vê essa elite cultural. A elite cultural é arrogante. Não. Esse negócio desse cristianismo, que tudo é Deus, tudo depende de Deus. Aí as pessoas vão procurando alternativas de espiritualidade que deem um suporte para a sua arrogância pessoal. Então, essa elite cultural é arrogante. Está nas universidades, nos cinemas, nos filmes, com filmes de sucesso, nos livros de autoajuda. Eu citei, conversando com o Jean aqui antes da gente gravar a aula, falei com ele sobre o filme Avatar, que eu achei interessante, a ideologia do filme Avatar, tudo estava ligado à Mãe Terra. É interessante, né? É claro, é uma viagem, é ficção e tal, mas eu achei interessante. A gente precisa entender que a raiz disso está na Bíblia. Aliás, a raiz de toda heresia está na Bíblia, não é? O negócio é que é um texto mal interpretado. Por exemplo, quando Adão pecou, Deus não puniu toda a criação? Paulo fala em Romanos 8 que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção. Toda a criação será redimida. Porque, na verdade, existe algo que nos liga com o universo. Existe algo que nos liga. Quem nunca ouviu falar assim das influências da lua cheia, lua nova, lua minguante, que não sei o quê, para cortar cabelo? Isso é verdade, gente, é verdade. Eu não estou falando nada de signo do zodíaco, não estou falando esse trem, não. Pelo amor de Deus, nós somos crentes. Mas existe uma influência, assim. Estamos todos ligados aqui, Deus nos tomou do pó da terra, gente. Isso é algo simples de entender. Só que o holismo, ele começa a deixar isso muito mais estridente. E aí entra nas questões dessa espiritualidade, que eles fazem umas viagens meio malucas, sabe? Então, os livros hoje, assim, às vezes de forma subliminar e às vezes de forma declarada. Livros, filmes, best-sellers, até mesmo currículos escolares, tudo está envolvido nessa espiritualidade holística. Na verdade, o holismo, espiritualidade holística, ou ainda visão sistêmica da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas ou recicladas. Ou seja, só trouxeram isso à tona de novo. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, budismo e taoísmo, tudo numa panela só. E a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Não há dúvidas que são ensinos de demônios. Por quê? Porque negam a existência de Deus pessoal, nega a existência pessoal de Deus, nega também a existência de Cristo por não ser necessário um Salvador, nega a doutrina do pecado, e aí faz uma bagunça tremenda, e nós precisamos ter cuidado com isso, porque, como eu disse, a maioria dessas coisas tem raízes na Bíblia, só que é uma flexibilização de uma verdade bíblica, é uma distorção, na verdade, de uma verdade bíblica. E aí a gente vê, como eu disse, o filme Avatar, eu achei interessante. Só que quando eu olho, eu bato o olho e pá, já sei do que está se tratando. Por quê? Porque nós precisamos ter os olhos abertos para esse tipo de coisa, a fim de que a gente realmente compreenda que estamos debaixo de uma sutileza do diabo. Terceiro ponto, o fundamento da espiritualidade holística. Primeiro, não há um Deus pessoal. Não há um Deus pessoal. Então, na verdade, o que eles estão dizendo? Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Tudo no universo está interligado aqui, ó, o negócio do Avatar. Assim, o divino, o homem e a natureza
são uma coisa só. É uma espiritualidade panteísta. Vamos entender o que é o panteísmo. Existem 3 termos importantes para a gente pensar. Deixa eu usar esse ambiente da lição aqui para eu te falar disso. 3 coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, transcendência. Transcendência. Segundo, imanência. Terceiro, panteísmo. E tem mais 2 termos que são termos que nos ajudam a entender isso aqui teologicamente, que é teísmo versus deísmo. O que é isso? Vamos começar pelo teísmo. O teísmo ensina que Deus criou todas as coisas e ele acompanha a sua criação, ok? O teísmo é positivo. O teísmo, com T de tatu, ensina isso. Deus criou todas as coisas e acompanha a sua criação. O deísmo é negativo. O deísmo ensina que Deus criou todas as coisas, mas Deus abandonou a sua criação. Abandonou a sua criação. E aí, Deus não acompanha essa criação. É como um relógio que a gente dá corda e põe na parede para funcionar. Foi Deus que criou, é Deus que colocou, foi Deus que colocou para funcionar, mas ele abandonou, ok? Para a gente resolver esse problema do deísmo aqui, ó, a gente tem o termo transcendência e imanência. O que é transcendência? Deus vai além do nosso entendimento. Se Deus não se revelasse, nós jamais conheceríamos Deus. Deus é transcendente, ele transcende, ele vai além do nosso entendimento. Mas Deus é também imanente, Deus se comunica com a sua criatura. O deísmo não está falando para a gente aqui, ó, eu disse agora, que o deísmo está falando que Deus abandonou a sua criatura. Aí a imanência fala, não, Deus é imanente. Deus está em contato. Tudo bem, Deus é transcendente, ele vai além do nosso entendimento, mas ele está em contato com a sua criatura. Só que Deus não é imanente ao extremo. Deus não é extremamente imanente. Porque se Deus estiver muito em contato com a sua criatura, aí a gente cai no panteísmo. O panteísmo é como se ele dissesse assim, Deus é tão imanente, tão imanente, tão imanente, ele está tão em contato com a sua criatura que ele se dissipa na sua criatura. Deus é tudo e tudo é Deus. Aí isso é panteísmo, isso é espiritualidade holística. Entendeu? Então, a espiritualidade holística nos diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Nós somos Deus em desenvolvimento para a espiritualidade holística. Uma lagartixa andando na parede é um Deus em desenvolvimento. Então, está desenvolvendo. Então, primeiro, não existe pecado, porque somos todos deuses. Segundo, Jesus não precisava ter morrido pelos nossos pecados. Então, Jesus é um profeta como Buda, como Maomé, como qualquer um outro. E aí, a espiritualidade holística tenta destruir também a ideia dizendo que não há uma verdade factual. O que é verdade factual? É o fato. Pecado factual, verdade factual. Não há uma verdade absoluta. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual ou uma verdade absoluta. Então, o panteísmo é uma teoria demoníaca que tenta tirar essa ideia de Deus da mentalidade das pessoas. Quarto e último ponto, a espiritualidade holística e a Bíblia. Primeiro parágrafo, o problema do pecado. Eu já disse aqui na aula anterior que o pecado é algo de ordem grave.
O pecado aconteceu. Aconteceu. A Bíblia trata o pecado com severidade. A Bíblia trata o pecado de forma muito severa. Então, o holismo comete um erro crasso e fatal. Esquece o problema central do homem, o pecado. Acredita que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma forma de expressão cultural e espiritual. Isso parece algo lindo, expressão cultural e espiritual. Isso é falácia. As pessoas têm que... O nosso negócio é nos lançar aos pés de Jesus, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados e buscar um Salvador pessoal. Jesus é o nosso Salvador, um Salvador pessoal, aquele que nos redime, aquele que nos ajuda, aquele que nos dá condição de vencer todos os problemas, todas as dificuldades. Tá ok? Então, fuja da espiritualidade holística. Engano, chuta que é laço, foge. Sai fora, porque, na verdade, parece a coisa linda. Ai, Deus está em tudo e em todos, que não sei o quê. É só uma falácia para tentar tirar a nossa mente daquilo que verdadeiramente é necessário. Nos render a Cristo, confessar os nossos pecados, receber a Jesus como nosso Salvador e seguir caminhando para as mansões celestiais. Deus te abençoe e até a semana que vem, onde nós estudaremos a última lição do nosso trimestre. Eu te espero aqui. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.